Oi gente, eu tô gravando a quarta parte do meu relato sobre o suposto narcisista perverso com quem eu me relacionei. Apesar de todos os meus ex, digamos assim, terem fortes traços narcisistas, no entanto, esse daí era o que mais chegava perto de ser o que de fato a gente chama de narcisista perverso, que as frases que ele usava eram muito semelhantes as frases de um narcisista perverso, de fato, embora não possa dar a ele um diagnóstico. Da outra vez, na terceira parte, o vídeo também acabou sendo cortado no meio, mais uma vez porque tinha memória faltando no celular, tinha muito vídeo, tinha muita coisa, às vezes eu acho que tem mais espaço e não tem. E também, gente, porque o meu celular ele é simples, ele não é daquele celular que você vira de frente, você consegue tirar a foto de frente pra tela, e nem olhando quantos minutos ou quantos segundos já se passaram. Então, a tela está voltada para o outro lado e eu não estou vendo quanto tempo já passou. Eu não sei quanto tempo o vídeo tem até eu terminar e ver o quanto que deu no arquivo do vídeo. Mas enfim, vamos voltar, né? Já estamos na quarta parte. Só fazendo um breve resumo do que aconteceu na terceira parte. Ele, após chegar a dizer que não ia ter dinheiro, que não sabia se ia dar certo, que não ia ter dinheiro, e eu desesperada, cismando pra gente continuar. Após isso, o que ocorreu? Eu fui visitá-lo na cidade dele, que fica no interior do estado X, novamente. Não vou dizer qual é, não vou dizer nem o estado, para que não haja possibilidade de identificação da pessoa. Fui vê-lo nessa viagem, apesar de ter tido coisas legais, teve coisas chatas. A maior parte delas eu narro lá na terceira parte. E também houve o que hoje eu considero uma tentativa de estupro. Ou pelo menos de uma forçação de barra, sabendo que eu não queria. Uma forçação de barra para o sexo, sabendo que eu não queria fazer sexo. Isso pra mim é uma tentativa de estupro. Hoje eu percebo isso, tá, gente? Eu demorei muito tempo para perceber. Tive que mudar muito o conceito meu do que eu achava que era estupro diante disso, porque a gente acha que estupro é só a base da violência física, não é? Utilizar de manipulação, de mentira ou de subterfúgio para deixar os dois sozinhos e não dar escapatória à outra parte, também é tentativa de estupro, desde que a outra parte não consinta. Eu não consenti, eu mantive meu não, só que aí ele chegou e falou assim mais tarde: se fossem outros tempos, eu teria avançado bem o sinal. Fala de um estuprador em potencial. Não vou dizer pra vocês se ou quando ele já estuprou alguém. Mas um cara desse pra estuprar não custa nada. Se a lei não coibisse, se a lei não punisse, ele estuprava sim. Voltando, tá, gente? Só um detalhe: o estupro é o crime mais subnotificado do mundo. Estupro sempre foi tática de guerra para dominar as mulheres de um determinado vilarejo e fazer com que todo mundo tivesse uma autoestima baixa, digamos assim, diante daquela série de estupros. O marido às vezes não aceitava, apesar da mulher, coitada, não ter tido influência alguma naquele estupro, não ter tido vontade alguma, porque foi um estupro, ela não quis fazer o tal do sexo. Aliás, estupro é questão de poder, não é questão de sexo, tá, gente? Mesmo assim, às vezes o marido não aceitava, os casamentos se desfaziam e o povo acabava se desintegrando. Era tática de guerra, tá, gente? Estupro é muito mais questão de poder do que de sexo em si. Porque uma pessoa que vai querer ter um sexo prazeroso, ela não vai estuprar. Ela vai fazer qualquer outra coisa, menos estuprar. Não existe sexo prazeroso dentro do estupro. O estuprador está buscando poder e não sexo. Voltando até, gente, nessa mesma ocasião o sujeito impôs que nós noivássemos. Eu acabei aceitando porque estava muito carente. Não sei o que aconteceria se eu dissesse não, porque esses tipos, quando você diz não, eles costumam ser bastante explosivos. Voltei para minha cidade e no intervalo entre esse tal de noivado, que todo mundo, ai que legal, a Sara vai casar,
e o término da relação, o sujeito aplica um monte de love bombing, continua ligando todos os dias, manda poesia dizendo que é o amor da vida, que é uma gêmea. E ao mesmo tempo, o que ele faz? Começa a fazer triangulação, falando que é a fulana que gostava dele, tentou hackear a conta dele, teve uma noite aí que ele sumiu, eu fiquei ligando feito uma desesperada para casa dele, ninguém atendia. Fiquei procurando no Facebook, a página dele no Facebook havia desaparecido. Pensei que o cara tinha morrido. Na manhã seguinte ele chega e fala que foi hack. E falou que foi aquela mulher com quem ele conversou no site XYZ, que eu não vou dizer qual é também, e que essa mulher ficou me ofendendo, me xingando de feia, de burra. Detalhe, gente, nessa noite que ele sumiu foi o dia que eu consegui algo que ele queria muito. Não vou dizer o que é também para não facilitar a identidade da pessoa. Era algo que ele queria muito, ele se fingia de alegre. Parabéns, amor. Só que, no fundo, eles não conseguem ver ninguém se dar bem. Não conseguem ver ninguém acima deles. Não que ele estivesse acima deles de conseguir essa tal coisa, gente. Mas na cabeça dele, está acima dele. Na cabecinha dele, né? E a relação foi assim, entre mensagens de ódio e mensagens de love bombing, idealização, até fevereiro. Foi aí que parou o outro vídeo, né? Terceira parte. Fevereiro, no carnaval, eu fiquei de vê-lo mais uma vez na cidade dele. Ficar alguns dias, porque a passagem, como já reiterando, já dito nas outras partes, a passagem era muito cara. Para passar um dia só, por exemplo. Não é uma passagem, por exemplo, daqui até São Paulo já tá caro. Daqui até São Paulo já tá mais de R$20. Então, uma passagem que custa mais de R$200 para você passar um dia só, gente, você vai torrar R$400, mais saída, é muito para ficar um dia só. Bate e volta. Então eu queria ficar alguns dias, eu peguei o feriado de carnaval para ir vê-lo. Tudo bem, eu marquei de vê-lo. E no dia de eu ir, no dia não, 3 dias antes de eu ir viajar, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, fulano, eu tô com a passagem comprada, né? Ele sabia que eu estava com a passagem comprada, assim como da outra vez que ele falou que não ia ter dinheiro, que não sei o que, eu já estava com a passagem comprada. Fulano, eu vou pintar as unhas, porque eu fazia o que ele queria. Eu pintava as unhas da cor que ele queria, eu passava a maquiagem que ele queria, fazia as coisas que ele queria. Fulano, que esmalte você quer que eu use? Ele falou esmalte branco. Eu peguei o esmalte para pintar as unhas e abri o Facebook. Um dia antes desse dia, tá, gente, ele já não tinha falado comigo. No mínimo já estava pintando umas coisas na cabeça dele. A gente se falou 2 dias antes. Aliás, 2 dias antes não. O dia antes anteontem, né? Sem ser no anterior, no outro. Seria anteontem, né? Em relação àquele dia que isso aconteceu. Eu liguei o computador, acessei o Facebook, pensando que, sei lá, ele disse que tava com dor de cabeça. Essa mulher, né, que usa essas desculpas de dor de cabeça. Disse que ela tava com dor de cabeça, foi ao médico, não sei o que, tá. Daqui a pouco, minha filha, ele começa a falar pelo Face mesmo, não quis telefonar. Começa a falar pelo Face mesmo que ele mentiu pra mim, que ele tinha um filho com outra mulher, disse idade do filho, disse nome do filho, disse um monte de coisa. Eu falei assim, mas fulano, por que tu não me disse que tu tinha um filho? Falasse pra mim. Aí ele, eu quis bancar o certinho no site tal. Ele quis montar um personagem certinho. Eles montam personagens, tá, gente? Pra cada um é um personagem que eles montam. Pra cada uma. Né? Se bem que tem mulheres narcisistas também, tá, gente? Não é só homem, não. Mas a grande maioria é homem.
Mulher é mais borderline e histrionismo. Mas tem mulher narcisista também, mulher sociopata também. E presta atenção, gente, que não é porque é mulher porque tá eximida de ter isso, não. Ou de ter fortes traços narcisistas, voltando, né? Você fala assim, mas fulano, tudo bem, você queria bancar o certinho, você queria não sei o quê, porque ele se fazia assim de certinho, ele achava errado enganar, ele achava errado trair, ele dizia que ele era muito cristão, que ele ia na igreja X, também não vou dizer qual era. Ele dizia que ele lia muito a Bíblia, e ele dizia que ele era um bom cristão. E outra coisa que ele dizia que ele concordava comigo é, não, você tem princípios religiosos, mas você não tem religião. Ele não gostava de religião, ele parou de ir também em religião. Hoje eu tenho, tá, gente? Hoje eu tenho religião, também não vou falar qual é. Não é uma religião muito usual. Não vou falar qual é, mas mais tarde eu quero fazer um vídeo falando não de religião, mas de espiritualidade, que não tem nada a ver realmente com religião. Religião é o social. Mas eu precisei também do social para me religar, digamos assim, para me guiar. Eu estava meio perdida nesse quesito da espiritualidade. Foi a melhor coisa que eu fiz. Não vou fazer aqui proselitismo. O que é proselitismo? Você chegar e falar, não, olha, a minha igreja, a minha denominação é a melhor. Vai lá, senão você vai pro inferno. Umas coisas assim, tá, gente? Não sou a favor de proselitismo, tanto que eu nem vou falar qual é a religião que eu tô seguindo, mas assim, melhorou 200% a minha vida. Melhorou 200% a minha forma de pensar, a minha forma de lidar com a espiritualidade. Tanto que, já abri um parênteses aqui, mesmo sem avisar, né? O nome que eu tenho no meu canal é Yasodhara Gautama, era a esposa de Siddhartha Gautama, que é ninguém menos que Buda. Um dos Budas, né? Buda significa iluminado, cada um de nós pode ser iluminado. Então, também não sou budista, mas simpatizo bastante com essa questão do nirvana, questão de você se livrar do ciclo de reencarnações. Hoje eu sou reencarnacionista, tá, gente? Você se livrar do círculo de reencarnações, da roda de Sansara, é realmente o nosso objetivo na espiritualidade. Além de trazer o bem, não só para os outros, mas para a gente também, porque se a gente não tem base o outro também não tem, é sair da roda de Sansara. Eu acho que tudo para mim se resume a sair da roda de Sansara. Mas isso é papo para outro vídeo. Eu já entrei aqui falando que ele se dizia bom cristão, que ele se dizia não sei o quê, e que dizia que eu tinha princípios espirituais, mas não tinha religião. Aí já entrei em outro âmbito. Mas por que eu estava falando isso? Porque ele fez uma figura de certinho mesmo. De bom filho, dizia que ajudava a mãe, dizia que não sei o que queria namorar sério, que não queria era as mulheres, enfim. De repente ele chega e fala que tem filho com outra. Eu falei, mas fulano, tudo bem, você tem filho com outra, por que você não me avisou? Aí ele começou com o seguinte papo, não, é porque eu ainda tenho um caso com ela. É bem narcisista isso aí, tá, gente? O cara ainda ter um caso, ou um casamento, ou um noivado, ou insira aqui qualquer relação com outra pessoa que envolva sexo, ou mesmo que não envolva sexo, envolva algum suposto envolvimento romântico. E ele tem aquela pessoa às vezes há 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da idade do sujeito, e você não tá nem sabendo. Às vezes o sujeito inventa que vai se mudar a trabalho e arruma 2, 3 namoradas fixas na cidade dele, ou em cidades próximas. Isso é bem coisa de narcisista, porque cada uma é um suprimento narcísico para ele. Cada uma é um suprimento narcísico que vai alimentando ele. Quanto mais melhor para ele, né? Para ele. Não, porque uma pessoa que tem uma relação normal e que não é narcísica, ela não precisa de nada disso. Ela não precisa de 1 milhão de suprimentos. Para ele, quanto mais melhor, que a cabeça dele funciona diferente da nossa. Tá, gente? Eu fiquei chocada, porque eu falei, como assim? Você tem um filho de X anos, que ultrapassava em muito a duração do nosso namoro, porque nosso namoro tinha durado cerca de 4 meses, de outubro de um ano até fevereiro de outro ano. Eu
Como assim, gente? Você chega num site de relacionamento, tá lá, relacionamento sério, e fala assim: sou solteiro, quero casar, quero noivar, quero dar aliança, faz aquele chabu, fala que quer dar uma relação séria, fala que eu sou a mulher ideal, que ele não encontraria 2/3 de mim outra mulher, não encontraria outra mulher igual a mim fora aliás, dentro do Brasil. E chega pra mim e fala: não, olha, eu tenho um filho e um caso corrente. No mínimo a mulher nem sabe, coitada, que ele tem um monte de mulher aí fora. Aí ele falou pra mim: durante a nossa relação eu te traí X vezes. Também não foram muitas, tá, gente? Dava cerca de uma relação sexual por mês. Suponhamos que a mulher morasse em outra cidade também. Você vê a mulher uma vez no mês, a mulher tem um filho com ele, ele dá uma desculpa que não pode assumir nada sério com ela, porque a mãe não vai querer, o pai não vai querer, o trabalho não dá, o cacete não dá, não tem culhão, não é macho, é uma porcaria de ser humano. Enquanto isso, ele tem um monte de namorada avulsa. Quer dizer, eu fiquei confusa, eu pensei: peraí, a outra é ela ou a outra sou eu, já que ele me conheceu depois? Isso sem saber de nada. Chega pra mim e fala que tem. Eu falei: eu acho que você tá mentindo. Eu acho que você não consegue estabelecer uma relação com o sexo oposto. Chega pra mim e faz o quê? Inventa essa mentira. Ele falou: não, é verdade, o nome do menino é esse. Ele tem tantos anos. Tudo. Ele deu dados, ele deu tudo. E aí ele falou: é melhor a gente não ficar mais junto, é melhor você me excluir da sua vida. Eu falei assim: mas é claro que é melhor. Por mim já tá tudo terminado. Como é que eu vou ficar com um cara que mentiu a relação toda pra mim? Lembra do falso relacionamento? False relationship. Como é que o cara começa uma relação fingindo ser alguém que ele não é? Narcisista, gente, ele é tão vazio que ele finge uma personalidade. Então eu falei: eu quero falar contigo pelo telefone. Não tô com vergonha de falar contigo. Não porque eu sei que a gente vai brigar, que vai tomar um rumo muito ruim essa conversa. Eu falei: eu não quero falar de namorar, nem de noivado, nem de porra nenhuma. Eu quero falar do meu dinheiro. Gastei mais de R$200 nessa passagem. Você sabia que estava com a passagem comprada? Vim pintar as unhas da cor que você determinou. Aí você chega pra mim e fala: eu tenho outra. E um filho com outra. E não queria falar no telefone de jeito nenhum. O cara que ligava 2 vezes ao dia não queria falar no telefone de jeito nenhum. Daqui a pouco começa a me ofender. Falar assim: não consigo falar mais com você, porque eu não suporto mais olhar na sua cara. Até outro dia, dias antes, ele falava: a coisa mais preciosa que eu tenho é você. Mentira, gente. Amor não morre assim de repente e se transforma em ódio, em desprezo. Ele sempre me desprezou. E isso eu falo com a maior descarrego de consciência desse mundo. Eu nunca vou chegar e falar assim: eu fiz coisa errada. Porque eu não fiz coisa errada nessa relação, gente. Tudo bem, gente, todo mundo tem defeito. Eu sou meio explosiva mesmo de vez em quando, embora eu nunca tenha sido explosiva com ele em especial. De vez em quando eu sou uma pessoa um pouquinho difícil também. Mas, gente, isso a gente conversa. E outra, como é que vai ter conversa numa relação que o cara fingiu a relação toda? Ele fez de sacanagem. A pessoa faz de sacanagem, gente. E outra, quando eu sou explosiva, gente, é quando a pessoa faz muita coisa errada comigo. No geral, eu sou muito educada. Só explodo quando a pessoa faz coisa errada. Quando faz coisa errada, aí eu rodo a baiana. Mas não faz coisa errada, eu não vou explodir com a pessoa, não vou falar da pessoa, gente. Não quer conversar, não quer debater. Por quê? Porque aí vai expor um monte de problema que ele tem ali dentro dele, né? Falei pra me ligar, ele acabou ligando de má vontade, mas ligou. Falou que queria que fosse rápido. Tudo bem, falei com ele. Eu falei assim: faz o seguinte, cuida direito desse filho, já que você tem esse filho. Cuida direito desse filho e não fica mais
usando o tempo e a esperança dos outros, porque eu podia estar com alguém mais honesto agora. Tá? Fica entrando em site de relacionamento pra fazer os outros perder tempo. Dá licença, né? Ou então assume logo a mãe do teu filho aí, mas não vai assumir. Não vai assumir. A mulher tá iludida e acha que aquilo ali é o amor da vida dela, mesmo transando uma vez no mês. Tinha também um outro ex, lembra que eu falei? Também logo sem citar nomes e tal. O sujeito ficava. A gente se encontrava de vez em nunca. Na hora que o cometa Halley passava no céu. Cada vez que o cometa Halley passava no céu. Por quê? Porque o resto do tempo eles estão dedicando para outras mulheres. Eles não querem dedicar o tempo deles só pra uma. Porque se ele dedica só pra uma, a relação vai dar certo. Eles não sabem lidar com relação que dá certo. Eles sabem lidar com vários suprimentos narcísicos diferentes. Eles não te veem como pessoa, eles te veem como um saquinho de soro escrito suprimento narcísico. Não te vê como gente. Eles não conseguem ver os outros como gente. Tudo bem, eu falei um monte pra ele nesse dia. Eu falei, eu quero meu dinheiro, senão eu vou fazer boletim de ocorrência, porque você sabia que eu tinha comprado a passagem. Você sabia. Se eu perder esse dinheiro, vou fazer boletim de ocorrência. Não sei o que. Não, ele falou que ia devolver o dinheiro. Então tudo bem. Fiquei mais um tempo com ele no Facebook. Não porque eu gostava dele, porque eu peguei nojo dele a partir desse dia. Mas porque eu queria saber do meu dinheiro. Fui até a companhia de ônibus. Consegui o dinheiro de volta. Que bom, né? Cheguei lá. Ele me intimou, acho que 2 ou 3 dias depois ele me intimou. E aí, conseguiu o dinheiro do ônibus? Se você não conseguiu, me dá logo a sua conta bancária para eu te ressarcir. Super estúpido, super seco, super grosso, sendo que eu não tinha feito nada de errado pra ele. Sendo que, tá, apesar do que, tá, gente, no dia que a gente terminou, falei um monte de bobagem também pra ele. Mas acho que eu tava no meu direito, né? Por exemplo, eu perguntava certas coisas porque eu acho que era meu direito saber, afinal de contas eu estava com o título de noiva no Facebook, ostentando uma aliança no dedo. Isso deveria significar alguma coisa. Pra ele não era nada. Então eu merecia receber algumas explicações. Eu fazia perguntas, ele falava, talvez, em jeitinho bem sarcástico. Teve uma hora que eu chutei o balde e falei, doente mental fala assim mesmo, né? Não se espera nada de diferente de doente mental. Né? Perguntei assim, por que então, com esse filho, com essa mulher, você foi pro site de relacionamento sério, procurando uma noiva, procurando uma esposa, procurando caramba? Ah, pra zoar com a cara das mulheres. Tá bom. Tá bom. Eu falei, é bem típico de doente mental. E é doença, gente. Ninguém gasta o dinheiro que ele gastou. Foi mais de R$2.000. Pra quê? Pra zoar. Porque ele não tem um objetivo na vida, gente. R$2.000 pra ele não é nada. Não que ele seja rico, porque na época ele não era. Duvido que hoje esteja. Mas é porque pai e mãe sustenta. Às vezes essa mulher que tem um filho com ele também dá dinheiro pra ele. A gente não sabe. Às vezes ele faz um monte de love bombing com essa mulher e faz com que ela dê até dinheiro pra ele. Eu não sei da situação. Não posso chegar pra você e falar, mas ele é pobre, mas ele... Não, vai que ele ganha muito dinheiro dessa mulher ou de outras mulheres, que homem assim costuma ter várias, costuma ter um harém, tá, gente? Depois dessa vez ele simplesmente me bloqueou. Ele me bloqueou como se eu tivesse feito uma coisa horrorosa pra ele. Não senti falta, tá, gente? Só que eu entrei num período de obsessão. Falei, gente, como é que pode? Semana passada ele dizia que me amava. Dizia que eu era a coisa mais importante pra ele na vida. Falou que eu era noiva. Combinamos de comprar aliança de ouro. A aliança de compromisso de prata a gente já tinha. Mas quando ele veio aqui, ele falou tanta coisa maravilhosa. Ligava 2 vezes ao dia, de repente virou a cara pra mim como se fosse um monstro. O que aconteceu? Comecei a frequentar fórum e site querendo uma explicação. Fui em site de bipolar, fui em site de psicose, fui em site de uma série de problemas um pouquinho mais graves, tá, gente? Um pouquinho mais
Até psicose você vê e escuta coisas, é uma coisa um pouquinho mais embaixo. Se bem que eu já vi esquizofrênico e bipolar devidamente medicado e tratado que tem relação a longo prazo. É um pouquinho difícil? É, mas com paciência de das duas partes, a relação acontece, às vezes dura anos, às vezes dura a vida inteira. Eu já vi, tá, gente? Pois pelo menos umas 2, 3 pessoas que são portadoras do transtorno bipolar do humor são casadas há anos, mas elas se tratam. Vai a médico. Marido também é paciente. Marido tem paciência, não é esse marido que não tem paciência pra nada. A relação tá acontecendo. A relação tá acontecendo e eles estão dando certo. Então eu pensei que ele era um esquizofrênico ou bipolar não medicado ou mal medicado. Comecei a frequentar um monte de site, um monte de fórum, querendo uma explicação. Eu fiquei obsessiva, gente. Eu não queria esse homem de volta, mas eu fiquei obsessiva. Por que uma parte minha ficou obsessiva? Primeiro, você não entende mesmo. Vocês não têm uma briga, vocês não têm uma discussão. E de repente o sujeito chega falando que tem filho e casa com outro. Você começa a achar que Gente, por que o sujeito fez isso? Gastou esse dinheirão e veio me ver e fez um chabuzão. Você não entende por que uma pessoa promete tanta coisa sem querer cumprir. Gastando dinheiro. Aí, primeiro, teve gente que em alguns fóruns me esculhambou, falando, você só fala dessa porcaria, você não gosta dele. Ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Qualquer dia eu vou ler uma mensagem novamente, ocultando as identidades. Vocês verem o nível de baixaria que o ser humano pode ter. Porque eu acho assim, gente, não tá afim de escutar meu relato, como vocês que estão vendo agora no YouTube. Tem o xizinho ali em cima, fecha o xizinho. Ou se tá no celular, sabe a setinha de voltar? Aperta a setinha de voltar. Mas não me impeça de me expressar. Liberdade de expressão é direito no nosso país. Desde que eu também não cite a identidade do indivíduo. Se bem que eu tenho provas do que eu estou falando, mas mais uma vez não estou expondo a identidade de ninguém, porque eu não posso contar meu caso em público. Até num período, agora não, gente, agora eu estou super tranquila. Mas houve um período em que eu estava em abstinência do love bombing, em que eu queria falar. A maioria das pessoas, gente, que sai de relação abusiva, não consegue falar de cara, às vezes passa anos sem conseguir falar. Quando a vítima consegue falar, é um grande passo, significa que ela consegue admitir que aquilo aconteceu com ela. E eu sempre falei, esse já é acho que o 20º relato dessa história que eu falo. Eu fiz relato em vários blogs, em vários sites, em vários grupos do Facebook, sem citar a identidade do sujeito, claro. Mas eu coloquei para todo mundo ver como é a dinâmica desse tipo de relacionamento. E tinha gente que falava assim, nossa, que coisa chata, ninguém mais aguenta ouvir falar disso. Fecha o xizinho, gente. Fecha o xizinho, tô falando de você? Tô falando o seu nome? Não tô falando nem o nome do cara. Não tô falando a identidade do cara, a profissão do cara, onde é que ele mora. É um direito meu falar. É um direito meu me expressar. Tem uma senhora, gente, eu não me lembro do nome exato dela, mas acho que é Linda alguma coisa. Ela conta da relação que ela teve com o marido, o primeiro marido, foi extremamente abusiva. Ela fala, a vítima não pode se calar. E não só a vítima, mas as pessoas próximas não podem se calar. O silêncio aprisiona e falar liberta. Tanto que eu tinha um blog que se chamava A Voz que Não Se Cala. Não continuei com esse blog porque tinha muito pouca visita e o YouTube está tendo um pouquinho mais de retorno do que o blog. Então eu estou fazendo os vídeos no YouTube, em vez de continuar com o blog. Talvez eu até possa mudar esse blog para A Voz que Não Se Cala, porque eu não vou me calar. Desde que eu não faça nada inconstitucional, não vou me calar. E essa senhora, inclusive, cita o nome do marido porque ela fez uma série de BO e teve uma separação horrível e o cara ameaçou ela de morte. E ela fala, falem sobre isso. Ela fala sobre isso até hoje. Ela está casada há mais de 20 anos com outro cara, que ela disse que é um cara super legal, marido super presente, super atencioso. Tá vendo, gente? Há caminhos, como tem o banner ali em cima, há caminhos. Você não precisa ficar presa no seu abuso. Há caminhos para sair disso. Só que mesmo ela estando com o cara há mais de 20 anos, ela escreveu um livro chamado Crazy Love, Amor Louco,
e também dá um monte de palestra, mais de 20 anos depois. Por quê, gente? Não é porque ela quer o cara de volta, não é porque ela ainda gosta do cara. É porque as pessoas precisam saber da dinâmica da relação abusiva. Voltando, gente. A gente terminou. Eu não sofri loucamente, mas fiquei obsessiva. Em um desses fóruns, havia muitos fóruns em inglês, tá, gente, que eu comecei a frequentar nessa época. Mas o fulano fez isso, fez aquilo outro. Foi quando falaram pra mim, esse cara aí, ele não é psicótico. Ele é narcisista. Procura no Google. Comecei a procurar no Google. Foi nessa época que eu também comecei. Achei a página da Lucy Rocha, que já tem um tempinho. Achei o canal do Sam Vaknin. Achei o Narcissism Survivor. Achei o Iñaki Pinhoel, que fala do sociopata, do mobbing. Achei uma série de canais e aquilo ali foi um soco no estômago. Porque na verdade, gente, não foram só os ex que foram abusivos, foram outras pessoas também. Até na minha família, não vou dizer quem é, novamente para não revelar identidades. Família, se você fala, é tio, é primo, é sobrinho, é irmão, já fica mais na cara, porque tio você tem poucos, irmão você tem poucos. Namorado você pode ter tido uma série ali de namorado, né? Namorado você pode mais falar, eu tive um ex que, agora parente já fica mais difícil sem identificar. Meu tio fez isso. Ah, mas o teu tio só tem um ou só tem dois, então fica muito óbvio quem é. Eu não vou falar quem foi, gente, mas tem pessoas na minha família com fortes traços narcisistas que, de maneira consciente ou inconsciente, me programaram para aceitar esse abuso. Por isso que eu encontrei tanta gente abusiva. Então, o soco no estômago pegou lá atrás, coisa lá de trás. Tive que me trabalhar muito espiritualmente, tive que me trabalhar muito socialmente, mentalmente também, tá, gente? A bateria do celular tá ficando fraca. Antes que corte o vídeo do nada de novo, eu vou carregar um pouquinho o celular. Eu vou fazer a quinta e última parte falando do pós-namoro. Por que do pós-namoro? Porque o pesadelo não acaba aí. Eu vou falar pra vocês um pouquinho do que o sujeito fez após o fim do namoro. Até daqui a pouquinho, gente.